Meu nome é Lucas Macedo Cardoso, sou aluno da Universidade Católica de Brasília e estou no 8º período de Ciências Contábeis. Este trabalho está sendo realizado para a disciplina de Auditoria Contábil, cujo tema é Amostragem em Auditoria. Por que usar amostragem em auditoria? A amostragem consiste em selecionar uma parte do todo para se aplicar aos procedimentos de auditoria. Como afirma Cunha, Belden e em 2006, de um modo geral, as técnicas de amostragem são utilizadas com o intuito de viabilizar a coleta de dados necessários a um determinado estudo, sem a necessidade de conhecer todo o universo pesquisado. A amostragem pode ser estatística, quando a amostragem é escolhida de forma aleatória e permite ao auditor, por meio de leis de probabilidade, estimar o risco da amostra, ou não estatística, que é realizada com base no conhecimento e experiência do auditor. Vantagem: reduzir o tempo e custos, permite a continuação do trabalho mesmo quando o auditor que iniciou as atividades não está presente, e permite a apresentação de relatório tempestivamente. Desvantagem: possui riscos de erro. Qual a diferença entre amostragem estatística e não estatística? A amostragem estatística é aquela onde todos os membros do grupo pesquisado possuem a mesma porcentagem de serem escolhidos, sendo assim aleatória e não tendenciosa. A amostragem não estatística é aquela que de alguma forma limita os elementos da população pesquisada. É uma pesquisa aleatória com direcionamento. O que prevê as normas de auditoria em relação à amostragem? A NBC T11, ao determinar a extensão de um teste de auditoria ou método de seleção de itens a serem testados, o auditor pode empregar técnicas de amostragem. Ao usar métodos de amostragem estatística ou não estatística, o auditor deve projetar e selecionar uma amostra de auditoria, aplicar a essa amostra a procedimentos de auditoria e avaliar os resultados da amostra, de forma a proporcionar evidência de auditoria suficiente e apropriada. A amostra selecionada pelo auditor deve ter uma relação direta com o volume de transações realizadas pela entidade na área ou transações objeto de exame, como também com os efeitos na posição patrimonial e financeira da entidade, e o resultado por ela obtido no período. Na determinação da amostra, o auditor deve levar em consideração os seguintes fatores: população objeto da amostra, estratificação da amostra, tamanho da amostra, risco da amostragem, erro tolerável e erro esperado. Na seleção da amostra, devem ser considerados seleção aleatória, seleção sistêmica, observando o intervalo constante entre as transições realizadas, e seleção casual, a critério do auditor, baseado em sua experiência profissional. A NBC-TA 530, que trata sobre a amostragem em auditoria, define: população é o conjunto completo de dados sobre o qual a amostragem é selecionada e sobre o qual o auditor deseja concluir. Amostragem em auditoria é a aplicação do procedimento de auditoria em menos de 100% dos itens de população relevante para fins de auditoria, de maneira que todas as unidades de amostragem tenham a mesma chance de serem selecionadas, para proporcionar uma base razoável que possibilite ao auditor concluir sobre toda a população. Unidade de amostragem é cada um dos itens individuais que consiste uma população, podendo ser itens físicos, como fatura de vendas, saldo de devedores, como unidades monetárias. Assim, a amostragem consiste em selecionar uma parte do todo para se aplicar aos procedimentos de auditoria.
Seguem alguns pontos que o auditor deve observar quando utilizar as técnicas de amostragem, conforme a NBC-TA 530. A definição quanto ao uso da abordagem da amostragem estatística ou não estatística é uma questão de julgamento do auditor. Quanto menor o risco que o auditor está disposto a aceitar, maior deve ser o tamanho da amostra. O tamanho da amostra pode ser determinado mediante a aplicação de fórmula, com base em estatística, ou por meio do exercício do julgamento profissional. É necessário que a amostra tenha características típicas da população, de modo a evitar tendenciosidade. Se o procedimento de auditoria não for aplicável ao item selecionado, o auditor deve executar o procedimento em um item que substitua o anteriormente selecionado. O auditor deve avaliar se o uso da amostragem de auditoria forneceu uma base razoável para conclusões sobre a população que foi testada. Apresente um exemplo de uso de amostragem para auditoria. Risco de amostragem é o risco que a conclusão do auditor pudesse ser diferente se toda a população fosse sujeita ao mesmo procedimento de auditoria. Esse risco pode levar a dois tipos de conclusões errôneas. Os controles podem ser considerados mais eficazes do que realmente são. O caso de testes substantivos seja identificada uma distorção irrelevante quando na verdade ela é relevante. Ou os controles podem ser considerados menos eficazes do que realmente são. Ou em caso de teste substantivo seja identificada uma distorção relevante quando na verdade ela é irrelevante. Risco não resultante de amostragem. É o risco que o auditor chegue a uma conclusão errônea por qualquer outra razão que não seja relacionada ao risco de amostragem. Nesse tipo de risco, inclui-se o uso de procedimentos inadequados, interpretações errôneas da evidência ou até mesmo a apresentação de documentos falsos por parte da empresa. Referências: